Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer e alegria que estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E estaremos estudando no dia 8 de março de 2026. Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu quero desde já desejar um ótimo dia para todas as mulheres. E em especial, é claro, a minha mãe, a irmã Jacira, e a minha esposa, a irmã Leila. Deus possa abençoar todas as mulheres e que possam ter um dia feliz neste Brasil que infelizmente tem sido marcado pelo feminicídio, onde muitos homens maltratam e até matam mulheres. Que Deus possa dar um dia de reflexão e de respeito a estas que têm sido baluartes em nossas vidas. Deus abençoe a todas as mulheres, em nome de Jesus. Deixa aqui esta palavra. Meus amados, nós estaremos estudando no dia 8 de março, então, a 10ª lição do primeiro trimestre de 2026, intitulada Espírito Santo, o Capacitador. Lembra você que já estudamos 2 lições acerca do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, na lição 8. E a segunda lição foi Espírito Santo, o Regenerador. Agora estudaremos sobre Espírito Santo, o Capacitador, e ainda temos mais 2 lições para tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, ou paracletologia, como alguns chamam, também chamam de pneumatologia. São lições importantes que falam da ação, do poder, da atuação do Espírito Santo na história e na vida da igreja. Hoje nós veremos como o Espírito Santo nos capacita para pregar a palavra do Senhor, para exercer ministérios. É o Espírito Santo que nos dá condições, poder e unção para atuarmos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar você que você deve deixar aí o seu like, por gentileza, e também compartilhar esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Dito isto, eu quero orar ao Senhor e desde já começar a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, trazer a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras possa também nos inspirar a falar a tua palavra com veracidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula a falar do Espírito Santo como o capacitador. E o textuário dessa lição se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, parte A do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Repetindo, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, primeira parte do versículo. Prosseguindo, temos então a nossa verdade prática que diz assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Repetindo, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Vamos à leitura bíblica em classe que se encontra em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 a 4 e Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 14 a 17 e também na primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito.
Atos capítulo 2, versículo 1 a 4 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, diz o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: mostrar que o derramamento do Espírito é uma promessa universal e atual. Nós, os pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Há os cessacionistas que dizem que os dons cessaram, mas nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Segundo objetivo: explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. Nós não recebemos poder apenas para ficar falando em línguas estranhas dentro das igrejas. Não, é para pregar o Evangelho com ousadia fora dela. Terceiro e último objetivo: destacar que o Espírito Santo distribui dons com propósito e para edificação da igreja. Não é para que alguém seja mais espiritual do que o outro, não, mas é para que a igreja seja edificada, fortalecida e possa, ornada pelo Espírito Santo, fazer a obra do Senhor com capacidade, com poder, com autoridade. Para isso, nós recebemos os dons espirituais. Então, resumindo, mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. Destacar que o Espírito Santo distribui dons espirituais com propósito e para edificação da igreja são, pois, os objetivos desta lição. Vamos então, irmãos, à nossa introdução. E nós temos o hábito de sempre recomendar a você que você tenha uma canetinha à sua mão, que você tenha a revista da Escola Dominical na sua mão e que você possa ter também um exemplar da Palavra de Deus, porque Escola Dominical é Escola Bíblica Dominical. E como ensinador, como professor, você precisa estar sempre examinando as Escrituras, conferindo versículos, fazendo as suas anotações para lecionar, meu caro professor e professora, de forma tranquila, baseado naquilo que você preparou, elaborou durante os seus estudos. A nossa introdução diz assim: a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes. Foi o próprio apóstolo Pedro, irmãos, que disse: isso é o que foi dito pelo profeta Joel, quando ele discursou em Atos 2, logo após aquela multidão atônita comparecer ali em volta daquele ambiente onde estavam os apóstolos, que estavam, claro, em estado completamente diferente do natural, porque eles chamaram a atenção de toda a multidão. Ora, por isso que nós sempre falamos que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, houve barulho, houve brados, houve glorificação. Eles não ficaram parados, mas eles estavam numa condição tal que pareciam embriagados. E o apóstolo Pedro então diz: estes homens não estão embriagados, como pode parecer para vocês que estão vendo eles assim, dessa forma.
Isso mostra que o Espírito Santo, quando desce sobre nós, ele move com o nosso corpo e faz com que nós sintamos a sua presença, e esta presença no nosso corpo pode resultar em movimentos, em uma fala mais alta, em glorificação a Deus e, é claro, como veremos nesta lição, em línguas estranhas como sinal que ele realmente encheu aquela vida. Continuando a frase, cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. É isso que veremos nessa lição, a atualidade da atuação do Espírito Santo na igreja. Continuando a leitura, a atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Isso nós estudamos na lição anterior. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Eu abro até um pouco mais esta visão e quero dizer para você, meu caro professor e aluno, que o Espírito Santo é capacitador desde o Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo capacitando Moisés e outros líderes. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo capacitando profetas como Ezequiel, Jaaziel e muitos outros. Nós vemos o Espírito Santo capacitando a Bezalel para poder trabalhar as peças do tabernáculo. Então o Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, capacitou homens como Sansão, como Davi. Então essa função de capacitador não se restringe apenas à igreja, mas desde o Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo capacitando homens e mulheres a exercer ministérios. É claro que esporadicamente, e agora na dispensação da graça, nós temos o derramamento do Espírito Santo. Vamos continuar a nossa leitura. Nesta lição, veremos que o Espírito Santo distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Veja que o comentarista destaca aqui como primeiro elemento resultante das manifestações sobrenaturais a unidade da igreja. A igreja tem uma diversidade, mas tem uma unidade. É a diversidade na unidade. Existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, na igreja nós temos muitos ministérios, nós temos muitos dons sendo exercidos, mas a igreja é uma só, igreja do Senhor Jesus Cristo, e deve ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a promessa do derramamento do Espírito. Primeiro subtópico do primeiro tópico, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual, ou seja, em determinados momentos, sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Então, era algo pontual, sobre pessoas específicas e ainda para tarefas determinadas. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel profetizou uma nova dispensação, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João registrando esta promessa. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito. Não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra paradigmas e, assim, a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. A profecia de Joel é maravilhosa, meus amados irmãos, porque fala filhos e filhas, ou seja, a promessa não faz distinção de sexo. Ela fala de jovens e velhos. A promessa não faz distinção de idade. Ela também envolve servos e servas. A promessa envolve até mesmo aqueles que são servos. Então, nós vemos a abrangência. E mais, essa promessa ela é uma promessa diversificada, porque ela fala de sonhos, fala de visões, ou seja,
fala de atuações diferenciadas do Espírito Santo sobre aqueles que recebessem o derramamento do Espírito. Por isso, esta promessa é abrangente e universal. Vamos então ao segundo subtópico do primeiro tópico, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Temos então profecia, sonhos e visões. As profecias, os sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Então não é de se admirar que nas três principais relações de dons espirituais, a profecia está presente, tanto em 1 Coríntios capítulo 12, como em Romanos capítulo 12, também em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ou seja, nas três principais listagens de dons, a profecia está presente. E aí faz lembrar o Antigo Testamento que disse que não havendo profecia, o povo se corrompe. Deus sempre quer falar no meio do seu povo. Por isso, a profecia está sempre presente. Os sonhos que aconteceram no Antigo Testamento foram dados até a pessoas ímpias, sonhos reveladores. E as visões inspiraram livros como o livro do profeta Ezequiel, que é o livro das visões. Agora, na dispensação da igreja, estas manifestações seriam dadas a todas as pessoas, indiferente de ser homem ou mulher, indiferente de ser servo ou senhor, indiferente de ser jovem ou velho. Continuando, elas indicam que a vida cheia do Espírito Santo é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. Nós podemos, nesta aula, meus amados irmãos, ser muito direto e aplicativo. Perguntar, por exemplo, você, meu querido aluno, tem sido um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito Santo? Você já recebeu a unção do Espírito Santo? Você já recebeu o poder do Espírito Santo? E você que já recebeu, está exercendo, de fato, os dons sobrenaturais que o Espírito Santo lhe concedeu? Ou será que você está precisando hoje de uma renovação espiritual? É uma aula para nós mexermos com nossos alunos e ativarmos neles o desejo de buscar o poder do Espírito Santo e também de serem renovados pelo poder do Espírito Santo. Terceiro subtópico do primeiro tópico, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. Essa expressão últimos dias refere-se a uma mudança radical que aconteceria a partir daquele momento. Então nós estamos vivendo ainda esses últimos dias, que pela palavra profética começou nos dias do Senhor Jesus Cristo e vai se estender até o dia do arrebatamento da igreja. Por isso nós dizemos, estamos vivendo os últimos dias. Prosseguindo a leitura, a descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. É o que diz Atos capítulo 2, versículo 39.
Vamos então à primeira sinopse da lição. A promessa do Espírito Santo é universal, atual e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor. Repetindo, a promessa do Espírito Santo é universal, atual e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor. Segundo tópico da lição, o cumprimento, poder para testemunhar. Cumpriu-se então o derramamento do Espírito Santo, concedendo poder à igreja para testemunhar. Primeiro subtópico do segundo tópico, o Espírito Santo veio com poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes da sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Diz assim Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós destacamos aqui a expressão revestidos de poder. Eles foram então capacitados com poder para testemunhar o Evangelho. Continuando a leitura, esse revestimento significa vestir-se com uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Esse poder não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Então esse poder não é só para você ficar falando línguas estranhas dentro da igreja, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. É poder para resistir ao pecado, é poder para com ousadia pregar o Evangelho, é poder para a operação de milagres, é poder para com sabedoria edificar e também dirigir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de sabedoria para conduzir a igreja de Cristo e quem nos dá essa sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, os sinais da descida do Espírito Santo. Atos, ou livro de Atos, registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. Temos assim na palavra do Senhor o som como de um vento veemente e impetuoso. Não temos o vento, temos o som como de um vento. E as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus, diz o nosso comentarista. As línguas como que de fogo são sinal de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja, revelada como corpo de Cristo, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Então, o som como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo no dia de Pentecostes, foram sinais que não se repetiram, mas nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos outras ocasiões em que o Espírito Santo desceu, como em Atos capítulo 10, no final do capítulo, quando Pedro estava na casa de Cornélio, Pedro estava ainda falando as suas palavras quando o Espírito Santo, diz a Bíblia, caiu sobre eles. E ali não teve som como de um vento veemente e impetuoso e nem línguas repartidas como que de fogo, mas teve línguas estranhas. O falar em línguas se evidenciou nas outras ocasiões nas quais o Espírito Santo desceu sobre pessoas após o dia de Pentecostes.
Vamos ao terceiro subtópico do segundo tópico, a evidência do revestimento de poder. Terceiro subtópico do segundo tópico, o revestimento de poder. Veio com um sinal específico, falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, Atos capítulo 10, versículo 46 e Atos capítulo 19, versículo 6. Fica também implícito em outras 2 ocasiões. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, que nós lemos na leitura bíblica em classe, e Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Nosso comentarista explica: este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Nós temos no nosso canal outras lições que falam mais detalhadamente sobre esse assunto. Nós deixaremos aqui para você um link para que você possa acessar outras lições que falam sobre as línguas estranhas e como elas se diferenciam. O apóstolo Paulo disse: não proibais falar em línguas. Nós precisamos prezar pela ordem no culto e precisamos então falar em línguas conosco mesmo para nossa edificação, e quando recebermos o dom de variedade de línguas, falar em línguas de forma clara e expressiva, para que outro, tendo o dom da interpretação das línguas, possa então interpretar e transmitir à igreja uma mensagem ou uma palavra vinda dos altos céus. Os dons da fala, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas estão ligados à edificação da igreja. O dom de variedade de línguas e interpretação das línguas corresponde ao dom da profecia. Por isso é bom, irmãos, seguir o conselho de Paulo. Procurai com zelo os melhores dons e principalmente o de profetizar, porque através da profecia vem edificação para a igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto as línguas faladas no seu momento de oração edifica a você mesmo, meu amado irmão que me ouve neste momento. Prosseguindo, vamos então à sinopse da segunda parte da lição. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar com ousadia. Repetindo, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar com ousadia. Último tópico da lição: continuidade do derramamento do Espírito. Primeiro subtópico do terceiro e último tópico, a extensão da promessa. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas. Ele lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito Santo refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Isso acontece com muitas pessoas que ainda não são batizadas em águas e recebem o batismo no Espírito Santo antes de passar pelas águas batismais. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Há algumas igrejas que dizem que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que o novo nascimento. Não. O batismo no Espírito Santo é uma experiência que pode acontecer
antes do batismo em águas e depois do batismo em águas. Há muitas pessoas que demoram um pouco mais para receber o batismo no Espírito Santo. Há outras que logo que se convertem, recebem o batismo no Espírito Santo. Deus sabe como tratar com cada um de nós. E Deus sabe por que algumas pessoas demoram até anos para serem batizadas no Espírito Santo. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, o Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo aqui diversidade aponta para variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira, ou seja, toda a Trindade participa. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Nós temos então dons, ministérios e operações, dons da parte do Espírito Santo, ministérios da parte do Senhor Jesus Cristo, e ainda temos operações de Deus em nossos dias, atuando na igreja. Isso mostra que a Trindade participa do dia a dia da igreja. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito. E o fruto do Espírito com os dons espirituais é uma evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unida, ligada a Cristo, o cabeça ou a cabeça do corpo de Cristo, a cabeça da igreja. Terceiro subtópico do terceiro e último tópico, o Espírito distribui dons com propósito. Os dons não são para a ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito Santo os distribui com propósitos. Para o que for útil, nada é dado para ser desperdiçado, meu amado irmão e professor da Escola Bíblica Dominical. Tudo o que Deus concede tem a sua utilidade, tem o seu propósito. E os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais, concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais. Primeiro, da soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória. E também de outro perigo, a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Portanto, todo crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Meu amado irmão, se você recebeu um dom espiritual da parte de Deus, é para ser exercitado. E talvez você fale, mas pastor, eu não sei ainda o dom que há em mim. Você pode orar ao Senhor e pedir ao Senhor que desperte o dom que há em você. Quem sabe você ainda nem foi batizado com o Espírito Santo, que é a experiência inicial para quem quer viver uma vida profunda espiritual com Deus. Busque o batismo no Espírito Santo, busque os dons espirituais. Certamente o Espírito Santo, o capacitador, tem interesse em usar você com poder na obra do Senhor, meu caro irmão, querida irmã que me ouve neste momento. Vamos então à sinopse da terceira parte da lição. O Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. Repetindo, o Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. Vamos então à nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão, meus amados irmãos. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo.
portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Seja você mais um que vive na plenitude do Espírito Santo de Deus. Terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Não perca a 11ª lição do primeiro trimestre de 2026. Lição na qual estaremos estudando sobre o Pai e o Espírito Santo. E eu convido você para estar aqui conosco na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu encerro por aqui, pedindo a você que deixe o seu like, não se esqueça, e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos, e peço que você continue orando por nós, para que possamos prosseguir com este tão importante trabalho de deixar para você um comentário da lição, passando por todos os tópicos e subtópicos, destacando algumas partes e dando a você uma visão geral da lição para que você possa ministrar com tranquilidade diante da sua classe, meu caro professor, e você, caro aluno, possa entender a lição e cooperar com o seu professor durante a exposição. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.